sou a Tainá Cardoso e está começando mais um episódio de Diário de Produção. Hoje a gente vai conversar com o Curumim Olá, eu sou o Curumim, eu sou da produtora Espectro. e a gente vai falar sobre o seu filme Gaveta Vazia. Você pode dar um spoiler? O Gaveta Vazia é um curta que ele fala sobre burnout, cansaço e estresse na sociedade que a gente vive hoje em dia, principalmente voltado para a questão de morar na cidade. Então, essa coisa de você estar em uma cidade grande, que é cansativo, você passar mais tempo no trabalho, mais tempo no transporte do que no trabalho, do que em casa. Enfim, é Sim. meio que esse o tema do curta. Que é muito atual, né? É muito atual, É burnout. inspirado em alguma história real de vocês? Não. Então, também tem Aham. muitas partes ali que são de pessoas que a gente conhece, por exemplo, tem partes ali que são da diretora, que ela colocou como registro pessoal, mas eu remonto isso um pouco do meu TCC, de quando eu estava na ETEC, que é quando eu tive a ideia, quem fez o roteiro foi o Vitor, Legal. mas eu tinha feito TCC também sobre burnout, era de moda, então a gente teve que adaptar muito esse conceito Uau. para uma peça de roupa. Então, eu acho que para fazer isso num curta fica uma linguagem um pouquinho mais entendível. É mais fácil, né? do que Exato. uma peça de roupa chamada Burnout, foi isso que você fez. Nossa, foi muito difícil pensar nisso. Imagina. E o processo de criação, vocês passaram a ideia pro roteirista e ele escreveu ou foi coletivo o roteiro? Eu acho que foi bem coletivo, pelo menos eu senti isso. A gente sempre sentava, conversava. Quando a gente estava montando junto, né? Eu lembro que a gente estava junto numa sala, montando como que ia ser a sequência do curta, né? Então, as partes do roteiro e tudo mais, a gente fez isso juntos. Sim, que legal. Tem algum diretor que vocês se inspiraram? Algum filme que... Então, um filme que pra mim, pelo menos na parte de fotografia, foi muito importante foi A Cor da Romã, que é um filme, se eu não me engano, ele é turco, ele é muito antigo, é um filme surrealista que eu adoro, e Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Foi uma outra referência grande que a gente esse teve. filme é muito bom. É um filme muito gostoso de assistir. Eu acho que ele visualmente é muito legal. Você foi diretor de fotografia, você falou, Sim, né? eu fui o diretor de fotografia. Como que foi criar a parte de fotografia? Você fez storyboard? Então, a gente acabou não conseguindo fazer storyboard, mas a Aham. gente teve alguns ensaios de monstro e coisa do tipo, mas foi uma coisa muito decidida ali na hora. Na decupagem a gente tinha os planos que a gente queria fazer. Você fez um Pelo plano menos- de filmagem, né? no Exato, a gente fez um plano de filmagem, tipo, o que precisa aparecer em cena, o que a gente precisa ter. caso. Uhum. Só que na hora o ambiente é diferente, a gente não conseguiu fazer visita técnica em uma das locações antes. Então, quando a gente chegou lá pra gravar, foi uma coisa meio que vamos ver o que acontece aqui. Aham. E tá, deu certo? Deu, eu acho que assim, Aham. pelo menos na parte da fotografia, eu gostei bastante do resultado. Eu acho que, assim, foi o meu primeiro trabalho como diretor de fotografia. Não, ficou bem bonito, eu gostei. E aí eu fiquei orgulhoso até da fotografia, Sim. eu gostei. Mas eu digo assim, em relação ao set, você acha que se tivesse organizado melhor, A gente teve algum problema? A em gente teve relação a questões isso? de tempo, a gente tinha muito pouco tempo para gravar esse curta, então muita coisa ficou pressão ali na hora, a gente tinha que resolver de última hora, Sim. teve um monte de problema, mas no final a gente conseguiu superar esses problemas e o resultado ficou. Eu gostei do resultado Sim, até. gostei também. E qual foi o maior aprendizado, assim, em relação a isso? Talvez a esses problemas. Eu acho que a gente aprendeu muito com, principalmente comunicação, né? Se comunicar e organizar melhor as coisas que a gente tem que fazer. Tanto que pro curta que eu tô gravando agora, a gente teve uma pré-produção também muito corrida, mas ela foi mais Melhor planejada. planejada. Porque olhando pro Gaveta, que a gente teve um tempo muito apertado, realmente foi um tempo muito apertado, a gente, agora, né, pelo menos eu fui planejando melhor. Tipo, vamos fazer isso daqui, isso daqui, isso daqui, Aham, no menor tempo possível. boa. Quantas diárias vocês gravaram? A gente gravou, se não me engano, umas 3 diárias, 3, 4 diárias. E o tempo, desde o momento que você teve a ideia até a finalização, foi quanto tempo? Nossa, é uma ótima pergunta, eu não saberia responder. Mas eu acho que é algo em torno de uns 3, 4 meses de planejamento. Principalmente nessa primeira parte, Aham, que a gente ficou muito tempo desenvolvendo a ideia. legal. Porque eu só joguei a ideia. Eu falei assim, olha, um curta falando sobre burnout com surrealismo seria uma coisa muito interessante. Seria um tema e uma execução muito legal. Sim, Mas para adaptar isso e realmente fazer o projeto a uma forma, é uma coisa que demorou bastante tempo. boa. Como foi o processo da atriz? Vocês fizeram casting? A gente fez casting, a gente já tinha um elenco firmado,
Só que a atriz principal, ela antes, assim, alguns dias antes da gravação, ela teve um problema familiar, ela teve que se ausentar de São Paulo. Se eu não me engano, a família dela era de Minas, ela teve um problema lá e ela teve que ir pra lá, então a gente teve que de última hora correr com as outras atrizes do casting pra gente conseguir usar alguma como personagem principal. E vocês tiveram que fazer o teste de novo? Não. Vocês olharam tudo de Não, novo? quando a gente fez o teste de elenco, a gente tinha mais ou menos as atrizes que a gente achava que eram boas, meio que não Deixou uma segunda planejando, opção. não Boa. planejando uma segunda opção, mas tipo, elencando. Essa daqui seria perfeita, essa daqui ela é muito Hum. boa. Essa daqui a gente não gostou tanto, tarará. Então, Vocês tipo, a gente fizeram um ranking. é, E isso então também ajudou nessa. Porque foi uma ajudou, emergência. Do nada a atriz não pode mais. sim. Então é legal. A atriz que a gente pegou, eu acho que ela conseguiu retratar bastante essa parte do cansaço. Uhum. Eu acho que ela entrou bem no personagem. Ó, é um tema muito difícil de É falar. difícil. Tem cenas muito, eu assisti o filme, tem cenas muito intensas. Como que foi essa preparação da atriz? Então, essa preparação foi uma coisa muito da gente tendo a sensibilidade ali na hora, do que ela estava sentindo, de como que ela podia demonstrar essas sensações. Uhum, Por exemplo, tem uma cena no banheiro, que é a cena de meio que de gatilho dela. uhum. Foi uma coisa muito da gente falando e pensando, tipo, olha, faz mais assim, faz mais assado. Pensa que você tá realmente desesperada no seu trabalho, que você não aguenta mais, que você quer que essas coisas parem de acontecer. Teve uma única pessoa que ficou responsável por isso, a direção, ou Então, todo mundo foi palpitando? eu acho que foi meio que todo mundo mexendo ali, falando, principalmente a diretora, né, a Lúcia, ela Sim. falando assim, olha, muda isso, faz aquilo, mas também teve aconselhamento de todo mundo ali pra reunir isso. Ela teve alguma dificuldade durante as gravações, a atriz, no caso? Se ela teve alguma dificuldade, eu não sei exatamente, mas a gente Ela tava... demonstrou naturalmente, Ela deu certo. demonstrou naturalmente, deu certo. A gente tentou manter um ambiente bom pra ela, né? Mais confortável e, enfim, a gente tentou ser o mais profissional nessa questão possível. Bom, eu queria saber como ficou também o clima no set, assim, vocês provavelmente têm experiências com burnout, ou não têm com burnout, mas vocês sabem o que é. Uhum. E como foi, assim, ver uma pessoa tendo essa crise? Mesmo sabendo que é cinema, como que foi pro pessoal? Então, eu acho que principalmente as cenas que ela tá tendo essa exaustão, né? Esse gatilho, é uma cena muito específica de você ver. Não é exatamente o que é a realidade, né? Geralmente uma pessoa que tem burnout, ela tem uma parada, assim, ela trava. Sim. Vocês representaram de uma forma... De uma forma mais lúdica, para dar Sim. mais um peso, para dar mais uma profundidade. E, né, para essa questão do surrealismo, para fazer mais sentido. Sim. Mas foi interessante ver isso acontecendo e é isso, acho que as pessoas que têm essa experiência, a gente tentou puxar Vocês tentaram, na essa... verdade, ajudar, então, a a gente direção. tentou, exato, a gente tentou dar uma guiada de como que ela ia atuar, fazer essas cenas. E realmente tem partes que são muito intensas. E chegou a ficar pesado o clima? Tipo, alguém... Então, o clima estava pesado, meio que de tensão, porque muitas, por exemplo, na questão da arte, a gente estava numa locação que a gente não tinha feito a visita técnica, né? Então, essa questão, a gente estava num lugar que é o ambiente de trabalho do namorado da diretora, e aí tudo que a gente mexia lá, a gente tinha que voltar no lugar depois. Pra Então, arrumar. é exato. E a nossa ideia de arte era ser uma coisa muito grande, assim. As coisas que iam mudar do cenário e tal. No final das contas, a gente não conseguiu fazer isso porque ia ser muito difícil fazer. Ia gastar muito dinheiro, ia gastar muito tempo. Ia ser uma preparação muito minuciosa de cada Sim. coisa que a gente ia ter que mexer. E então a gente tava nessa tensão de tipo, vamos fazer isso daqui dar certo. Uhum. Porque a gente não vai ter outra oportunidade de ter tipo, um escritório pra gente usar de Sim. locação. É. Então foi uma tensãozinha Vocês nisso. tiveram que pedir autorizações? Como que funciona isso? Então, esse garoto, o Fabrício, ele conseguiu que a chefe dele liberasse em final de semana pra gente usar. Ah, legal. Exato. final de semana. Aí a gente não precisava. A gente não atrapalhava ninguém enquanto a Aham. gente estivesse gravando. Bom, Porque isso ia ser um problema, né? A gente gravar É. durante um dia de semana, com o pessoal lá trabalhando, sim. andando lá pro outro, ia ser horroroso, tanto pra gente quanto pras pessoas, né? Sim. Ia ser muito Que difícil. bom que vocês conseguiram. Teve alguma dificuldade maior, assim, que você se lembre? Algo que deu muito errado durante as gravações? E que te ensinou alguma coisa, claro. Então, a gente teve alguns problemas de locação. Eu lembro que uma das locações era na casa da diretora, só que daí a gente não conseguiu usar a casa dela, porque foi nessa época que ela
ela passou mal, ela não estava bem. Aham. A gente teve que achar uma outra locação. A sorte é que o Daniel ajudou a gente com locação, né? Ele cedeu a casa dele pra gente. Bom. Mas eu acho que assim, de problema mesmo foi, eu acho que realmente foi o tempo. Porque de Sim. resto a gente, pelo menos na minha visão, deu pra correr tudo muito bem. Já a gestão de tempo e comunicação É. sempre é, né? Sempre pega. Sempre É. faculdade de comunicação tem problema de comunicação às vezes, né? Então imagina os Sim. alunos. E vocês, teve alguma cena que vocês gravaram e quando viu, falou assim, ai, não ficou como eu imaginei e deletou? Teve algumas coisas pela Algumas. atuação, algumas coisas por iluminação, que a gente também não Uhum. tinha equipamentos muito bons de iluminação. É, Mas eu acho que de jogar fora, eu não. Pelo menos eu não lembro de nada que a gente fez que a gente não usou 100%. Provavelmente teve alguma coisa, né? Mas eu não estava presente na parte Na de edição, montagem. na montagem, então não vi. Mas, de maneira geral, a cena. Eu acho que a gente poderia. Eu gostaria de refazer isso com mais iluminação, com uma coisa, com um set mais estruturado. Sim, depois que você aprendeu outras coisas, né? Exato. Se a gente tivesse, por exemplo, equipamentos bons, assim, sabe? Tipo, uma câmera boa, que a gente conseguia fazer correção de cor, Uhum. iluminação melhor, porque a gente tava, tipo, com bastão de LED e um ring light. Os equipamentos eram da faculdade? Alguns equipamentos a gente usou da faculdade, a câmera, o tripé, os tripés de Bom. iluminação a gente usou da faculdade, mas muitas coisas a gente veio trazendo nossa. A Ah, segun- vocês já tinham? a Legal. segunda câmera que a gente usou era do Kenji, então, que é um dos integrantes. Aí a gente foi fazendo isso, né? A câmera de estilo foi a minha, a gente pegou uma SL2 da faculdade para usar nas gravações também, para fazer a segunda câmera, quando a gente precisava de, tipo, dois ângulos ângulos. diferentes. Tripé também a gente pegou da faculdade. Já ajudou muito, Já né? ajudou bastante. Vocês chegaram a alugar, não? Não, a gente não colocou nada. bom. A gente pediu uma lapela emprestada de uma amiga minha. Ah, vocês foram pegando emprestado. A gente então, foi que pegando tinha, que bom que emprestado. vocês conseguiram ajudar. E também locação também foi assim, que bom que deu Foi certo. assim, nossa, foi ótimo isso. Tem alguma música que quando você pensa no filme, você lembra dessa música? Nossa, uma ótima pergunta. Alguma música? É, Tem uma música que, assim, posteriormente, né, quando eu paro pra pensar em burnout, coisa do tipo, eu lembro dela. Que é uma música chamada Teatral, de um amigo meu que chama Eric Du. já faz a que- divulgação. Fica aí a divulgação, Eric Du, Teatral. Ele é um cantor carioca e essa música ela tem uma pegada meio melancólica também. Mas Aham, uma das coisas que a gente queria transmitir no curta era, tipo, essa pegada de tristeza, sim. de, sabe, de esgotamento. Então, acho que essa música meio que combina com a história do curta. Ah, muito bom. Vamos então assistir o trailer do curta? Claro. Pode ser? Então, com vocês, o trailer de Gaveta Vazia. Cecília,
muito bom, Gaveta Vazia. Onde que a gente assiste o filme? Então, ele ainda não está publicado em nenhum lugar. Provavelmente a gente posta no YouTube ou no Vimeo, mas isso é uma coisa, acho que mais pra posteridade. Eu não sei mais ou menos quando, a gente não tem um planejamento de postar isso. Mas a gente provavelmente vai postar, questão de portfólio, acho que isso é interessante de usar. Vocês vão colocar em festivais? Planejam isso? Assim, eu não planejo, mas talvez o resto da equipe possa gostar dessa ideia de colocar em festival. Legal. Ia ser interessante. Onde que o pessoal acha vocês? Tem o Instagram da produtora? Tem o Instagram. Só um segundo. Claro, pode olhar. Enquanto isso, você disse que vocês não têm plano de festivais, mas vocês vão mudar alguma coisa no filme? Eu acho que eu não mudaria muita coisa no filme, não. Então, o Instagram da produtora é Espectro_produtora no Instagram. A gente ainda não tem canal no YouTube, mas assim que criar, fiquem por dentro, que a gente posta no Instagram. Isso, acompanha lá no Instagram, que aí quando vocês postarem, a gente pode assistir. Eu já assisti, tá no meu drive, mas eu não passo pra ninguém. Então, muito obrigada, Curumim. Foi um prazer falar com você. Então, esse foi mais um episódio de Diário de Produção. Até a próxima. Tchau, tchau!